Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. Que satisfação estar aqui mais uma vez com você, para juntos comentarmos uma lição tão boa, a lição de número 7, que tem por título Uma Igreja que não teme a perseguição. Já está aqui pastor Marcílio. Pai do Senhor, evangelista Tiago, graças a Deus, a todos que estão nos acompanhando aqui no EBC em Foco, no seu programa podcast Semear. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Não esquece de deixar teu comentário, não esquece também de se inscrever no canal, deixa aquele like abençoado que ajuda o nosso canal a alcançar mais pessoas. Vamos agora para o texto áureo da nossa lição, que diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 5, versículo 29. A verdade prática nos ensina dizendo o seguinte: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. 1. A igreja será perseguida. 2. Deus a protegerá. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 5, do versículo 25 ao 32, e no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Você pode estar lendo aí na sua casa, não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo. E agora, vamos para o conteúdo da nossa lição. Como de costume, antes de entrarmos no conteúdo da nossa lição, a gente precisa falar, pastor Marcílio, um pouco da palavra-chave. E a nossa palavra-chave é perseguição. A palavra perseguição, evangelista Tiago, diz respeito a um ato ou efeito de perseguir, oprimir, assediar ou negar os direitos fundamentais de qualquer ser humano de ir e de vir. É uma atuação de uma ou mais pessoas que segue outras pessoas, também podemos entender assim. Então a perseguição é seguir ou acompanhar alguém, né, causando medo ou perturbação. Então a perseguição não parou a igreja. A perseguição pode vir de todos os lados, mas a igreja vai continuar de pé. Agora vamos para o primeiro ponto da nossa lição. Vamos falar aqui sobre a igreja perseguida, sobre os perseguidores, esferas da perseguição e também a igreja enfrentará oposição. A introdução diz assim: desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isto porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. E isso tem que ser uma realidade para a igreja, né, pastor Marcílio? Porque, como a gente já falou aqui em lições anteriores, a igreja anda na contramão do mundo. Então, sempre a igreja vai estar batendo de frente, né, com o mundo, batendo de frente com as ideologias que o mundo sempre coloca aí, né? Então, é isso. Então, essa lição aqui tem muito para a gente comentar. Pastor Marcílio, a igreja perseguida. Me faz lembrar também aqui o hino 212 da nossa harpa cristã, né? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão, né? Que avante vai nos levar e com isso teremos a vitória, né? Então, nós observamos que a perseguição não parou a igreja, como falei. O Coliseu de Roma também não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Tem até um hino, né, pastor Marcílio? Justamente. E o inferno não pode prevalecer. Por quê? Porque a igreja sempre avançará, Tiago. Então, nós vamos observar aqui os três grupos perseguidores, né, da igreja primitiva, que era a igreja modelo. Nós temos os sacerdotes, os saduceus, o capitão do templo, que também era considerado um sacerdote, só que em um nível, em uma escala inferior. Então, também esses três grupos não pararam o avanço da igreja. Então, o que é que nós vamos observar? Esses três grupos aqui, os saduceus, eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles eram muito mais importantes do que os fariseus. Paulo era um fariseu, né?
Então, nós observamos que esses saduceus, eles tinham o apoio dos sacerdotes, como também dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. E também, entre os anciãos, era um grupo de líderes judaicos, que também eram influentes, né? E representando tanto aspecto religioso quanto político. Eles tinham o apoio dos saduceus também. Eles não exerciam funções sacerdotais no templo, mas esses anciãos eram líderes respeitados do povo. Parte do sinédrio era composto por anciãos. Então nós observamos que esses dois grupos começaram a perseguir a igreja. E também o capitão do templo, mencionado também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, né, e no versículo 1, quando a gente observa: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, olha aí o primeiro grupo, e o capitão do templo e os saduceus. Aqui nós temos os três principais grupos perseguidores da igreja primitiva, da igreja modelo, ali em Jerusalém. Então esse capitão do povo era um sacerdote, como nós já falamos, de nível inferior, mas que tinha também autoridade política dentro do templo. Muito bom, pastor Marcílio. A gente também vê aqui nas esferas da perseguição, né? A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas. A religiosa, por ver a mensagem de Cristo, né? Cristo estava ali pregando a mensagem, estava falando do evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da redenção, né? Do amor, né? E a gente vai ver que aquilo que Jesus falava confrontava com eles, né? Confrontava com eles, e eles viram que a mensagem do evangelho de Cristo estava cada dia mais crescendo, estava tendo mais discípulos, né? E era realmente uma verdade transformadora. Então, isso de qualquer maneira, pastor Marcílio, ameaçava eles, ameaçava o grupo deles, porque Jesus ele veio com a verdade que eles não estavam prontos para receber essa verdade. Eles não poderiam, Tiago, de forma alguma, perder a regalia que eles tinham, o poder político como também religioso. Então, para eles, para esses grupos, Jesus estava incomodando. Já na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Veja, né? A popularidade de Jesus, do discurso que Jesus trazia, cada dia aumentava, e isso trazia para os religiosos da época um certo receio deles perderem, né, os seus postos, perderem a sua autoridade. Não somente esses grupos, né, dessas seitas falsas ali que existiam em Jerusalém naquela época, como também na esfera política, por exemplo, Herodes aqui na esfera estatal, né, politicamente, ou seja, agindo publicamente. Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano naquela época, queria mostrar sua autoridade. Então, o que é que nós observamos aqui nesta perseguição? Matou, né, Tiago. Tiago foi morto a fio de espada, irmão de João. Sim, João, que escreveu as três cartas, primeira, segunda e terceira João, que escreveu o Apocalipse, né, que escreveu o Evangelho que leva o seu nome. Ele perdeu o seu irmão, né, através de fio de espada. Então Herodes, como diz aqui, um desses governantes, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Você vê. Então o medo deles de perder o poder político era tamanho, e eles queriam, principalmente Herodes, ele queria popularidade entre os judeus. Não é? Então aqui ele destaca algo para justamente acabar com o avanço dos discípulos do Senhor. Aí aqui diz aqui, sabendo que Pedro ele era um líder muito em destaque entre todos os apóstolos que viviam ali, queria com isso aumentar o seu capital político, tá vendo? Ele queria, perante os judeus que se opunham à igreja, eles queriam se dar bem. Aí eu pergunto, a perseguição aos discípulos, os primeiros discípulos na igreja primitiva, parou a igreja? De maneira nenhuma. Hoje, portas abertas, né?
nos lista aí mundialmente a lista dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos no mundo. Então, existe a perseguição extrema e existe a perseguição severa. A extrema é aquela que em topo está a Coreia do Norte, depois vem a Somália, o Iêmen, a Líbia, o Sudão, a Eritreia, né, Paquistão, Irã, Afeganistão, a Índia, Arábia Saudita, Mianmar. Então, esses são os 13 principais países do mundo que têm uma perseguição extrema. Os outros países são perseguições assim severas. Aí eu me lembro aqui que lá na carta do Apocalipse, né, Jesus, dando um recado às igrejas da Ásia, ele é muito severo com relação a Laodiceia, que é a carta, a última igreja ali da Ásia Menor. Então Jesus traz palavras severas, duras, contra a igreja que não estava naquele tempo andando conforme. Aí Jesus dá todos os recados ali, aconselha a igreja, por exemplo, Laodiceia, a comprar colírio, porque elas estavam cegas, era uma igreja cega, nu, miserável, né? Pensava que tinha tudo, né? Pensava que era uma igreja rica, porque eles tinham dinheiro, né? Por isso que Jesus disse que, dando conselho a eles, que eles comprassem ouro refinado, através de quê? Da espiritualidade. Então, a perseguição, né, não parou, não vai parar nunca, jamais, o avanço da igreja. A igreja ainda continua, né, pastor Marcílio, enfrentando esta oposição, né? Até os dias de hoje. Tem lugares que é mais, tem lugares que é menos, mas essa perseguição sempre vai existir. Por quê? Porque a igreja, ela prega o evangelho, ela prega a palavra de Deus, e, por sua vez, né, quando se prega a palavra de Deus, muitos não vão gostar, porque até acha que a igreja está sendo um pouco rígida demais, forte demais no que está pregando. Outros aderem, né? E assim vai, avançando. Qual é o objetivo, Tiago, dos perseguidores? É justamente silenciar a voz da igreja. Por quê? Porque a igreja é o único organismo vivo que tira, né, que mexe com a sociedade como um todo. Nós vivemos aqui em um município do estado de Pernambuco, onde mais de 50% da sua população é evangélico. Graças a Deus por isso. Então, e enquanto que tem municípios aí que não chega, né, nessa porcentagem de pessoas que temem a Deus, pessoas que já foram justificadas, regeneradas, reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, são pessoas que têm a liberdade, né? Mesmo sofrendo algumas perseguições, jamais essas pessoas sofrerão, né, diretamente. Por quê? Porque ela é protegida. Por quem? Pelo Senhor da obra, que é Jesus. Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, a igreja protegida. Um anjo de Deus, a intercessão da igreja e o valor da oração. Um anjo de Deus. Lucas destaca que, em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. E isso é verdade, né, pastor Marcílio? Se a gente for ver os evangelhos, a gente vai ver que, em meio a tantas perseguições que havia, mas sempre Deus estava dando livramento, né? O apóstolo Paulo mesmo, a gente vê muitos livramentos da parte de Deus, em momentos que ele pensava que até ia chegar ao fim, mas Deus chegava com providência, chegava com proteção, e entre outros, né, que a gente vê na Bíblia. Quando um dos algozes da igreja primitiva, Herodes, matou a fio da espada a Tiago e prendeu Pedro para tentar calar a voz da igreja, o que foi que aconteceu? Encarceraram Pedro. Porém, um anjo do Senhor apareceu. Mas por quê? Só foi o anjo do Senhor veio livrar Pedro, porque Pedro ainda tinha muito a se fazer, mas observamos o quê? Que a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro, né? O anjo veio e, assustado, o povo ficou atemorizado, dizendo que ele estava pregando na praça. Então aqui, com relação ao livramento que Deus dá àqueles que são perseguidos, né, temos aqui que a Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Quem? Os anjos.
Os anjos estão a nos proteger. Todas as vezes quando a gente ora ao Senhor, né, acampa os teus anjos, né, ao redor daquele que os teme e os livra. Então está lá no Salmo 37, verso 4, a Bíblia nos ensinando que o anjo do Senhor está protegendo, acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. E o papel dele é justamente nos livrar, nos proteger, né? Ou seja, os anjos são os guardiões. Lá em Hebreus 1,14, eles estão nos protegendo, porque nós vamos herdar a salvação. A intercessão da igreja. Diz que a igreja fazia contínua oração. Não era uma oração, pastor Marcílio, pontual. Não era uma oração porque alguém precisava, né, de oração. Não, era contínua oração. Então, a igreja entendia muito bem isso, que precisava de contínua oração, intercessão. E por isso que o evangelho chegou tão longe. Quando nós estudamos a lição número 5, Tiago, uma igreja cheia de amor é aquela igreja que tem uma comunhão contínua com o Senhor. Ela testemunhava de Jesus com ousadia, né? Então ela fazia solidariedade cristã, e nós observamos também que eles buscavam a presença do Senhor. Pedro e João, a hora nona, às 3 horas da tarde, subiam ao templo. Era comum eles buscarem a presença do Senhor. Então, eles tinham ali o hábito constantemente. Assim como eu e você, nós precisamos ter nosso quarto de guerra. Nós temos que ter, além do nosso quarto de guerra, um horário para buscar a presença do Senhor. Então, às vezes, nós somos muito atarefados com as nossas coisas materiais, e dentro dessa luta, né, a gente tem que arrumar um tempo para buscar a presença do Senhor. Então, nós falamos na lição de número 4, né, sobre a igreja cheia do Espírito Santo, que a igreja ela tem que, eu e você, né, tem que ter dependência, tem que ser grato a Deus e ter comunhão contínua com o Senhor. Através de quê? Através da oração. Então, eu oro antes, agradecendo a Deus, porque eu tenho dependência. Eu oro durante, porque eu sou grato ao meu Deus por tudo quanto Ele tem feito para comigo. E eu preciso, Tiago, continuar orando. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ou seja, constantemente, para que eu possa ter comunhão com o Senhor. Então, aí está um tripé. Dependência, gratidão e comunhão. Diante do Senhor. A igreja em Jerusalém orava constantemente uns pelos outros, e quando souberam que Pedro foi preso, oraram especificamente por Pedro. E quando Pedro aparece lá na porta, a menina fala assim, é Pedro. Ele diz, não, que Pedro? Pedro está preso. Não é Pedro não, Pedro está preso. É Pedro que está aí na porta. Então, eles não acreditaram no milagre que Jesus fez. Pedro passou em todos os portões, né, e o anjo abriu. As prisões, as cadeias caíram dos seus braços, das suas pernas, e ele ficou livre. Então, homem nenhum, cadeias nenhuma, órgão nenhum pode prender o avanço da igreja. Então foi em uma dessas orações, né, pastor, que enquanto os cristãos estavam orando, o lugar tremeu, né? Que estava ali preso, Pedro, tremeu o lugar enquanto os irmãos estavam orando. Então a gente vai ver o valor da oração. A gente vê muitos filhos aí, né, rebeldes, que saíram da casa dos pais. E quantos livramentos o Senhor dá a esses filhos? Quantos livramentos o Senhor dá a essas filhas por causa da oração de uma mãe? A gente vê muitos testemunhos assim. Filhos que estão lá na sarjeta e muitas vezes largados. Isso. Mas tem uma mãe orando, tem uma avó orando, tem uma igreja orando. E Deus está vendo. E Deus está vendo e dá livramento. E a gente vai ver aqui, ó, que eles estavam orando por quem? Por Pedro, que estava preso. Também a gente vai ver aqui, ó, diz aqui na lição, Paulo orava e teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Então a gente vê o mover de Deus quando a igreja ora, quando os irmãos têm como o senhor falou, esse momento de oração, esse momento de busca a Deus. E o sobrenatural nesse momento acontece, Tiago. Então, o que é que nós observamos aqui? Cedo de manhã, quando Caifás, né,
Caifás, ele acorda ali e junto com seus companheiros faz uma convocação, uma reunião lá no Sinédrio, né? Convoca todos os membros ali, os anciãos, os saduceus, para trazer os prisioneiros, mas eles encontraram a prisão vazia. Glória a Deus! Aí depois, o que é que os jovens dizem assim mais tarde? O mensageiro chega e informa, né, a Caifás e todos os membros ali do Sinédrio, dizendo o seguinte: olha, os apóstolos estão no templo, como o anjo tinha instruído, eles estão falando ao povo as palavras desta vida de salvação provida em Jesus Cristo. Então, eles não pararam de anunciar que Jesus é o Salvador, que haveria salvação debaixo do céu, né? Para que os homens pudessem ser salvos só em Jesus. Muito bom, pastor Marcílio. Para a gente concluir esse segundo ponto, diz aqui, ó: não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Essa frase ainda é atual nos nossos dias. Amém? Vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição: a igreja destemida. Testemunho com poder e convictos de sua fé. Então, logo foram libertos os apóstolos e começaram a testemunhar de sua fé. Testemunhar da sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Então, a gente vê, pastor Marcílio, que os apóstolos eles estavam convictos a quem eles estavam servindo, o que eles estavam pregando, né? E estavam convictos aonde estava o seu objetivo, o seu alvo. Eles tinham fé suficiente em Jesus Cristo para poder completar a sua missão. Então, os apóstolos, Tiago, eles não se sentiram intimidados, né? Estavam capacitados, né, do poder do alto, do Senhor. Então, a igreja, ela se dedicava, era uma igreja focada, era uma igreja motivada, era uma igreja valente. Acima de tudo, era uma igreja corajosa. Então, essa igreja primitiva, ela tinha essas virtudes diante do Senhor. Então, por isso que eles se sentiam à vontade para continuar testemunhando. Aqui, nós já falamos, né, que o recado chegou. E no versículo 25 de Atos, capítulo 5, nos diz: e chegando ou seja, alguém, o emissário, anunciou-lhes dizendo, ou seja, a Caifás e todos que estavam ali no Sinédrio, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão, né, da guarda com os servidores e os trouxe, não com violência, porque eles tinham medo, né, temiam de ser apedrejado pelo povo. Então aqui o capitão da guarda, como nós já falamos aqui, que era um sacerdote de nível inferior, mas ele tinha, né, poder, autoridade policial, né, dentro do templo, trouxeram preso. A guarda trouxe preso os apóstolos. Então, não é por acaso, né, que neste livro de Atos dos Apóstolos já foi denominado por antigos escritores como Atos do Espírito Santo. Então, os apóstolos estavam cheios de Deus. Então, eles não podiam parar de testemunhar, falar sobre Jesus Cristo. E, principalmente, Tiago, que eles conviveram com Jesus. Aí, o poder era dobrado, porque eles estavam cientes que Jesus havia ressuscitado. Estava provando isso para aquele colégio não apostólico, né? Aquele colégio dos saduceus, do capitão do templo, como também dos anciãos ali. Eles estavam mostrando para aquele povo e toda a comunidade ali de Jerusalém e área circunvizinha que Jesus ressuscitou. Pastor Marcílio, o senhor falando aí dessa convicção, né, que os apóstolos tinham, a gente vai ver aqui no versículo 29, né? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Veja que discurso maravilhoso, né? Um discurso que é como se ele estivesse falando assim para aqueles opositores, né? Para aqueles opositores. Nada vai parar a nossa caminhada. A gente tem convicção daquilo que a gente está falando. Eles não negociavam. Não negociavam de maneira nenhuma. Então, eles estavam ali prontos para passar por cima de qualquer obstáculo que viessem, né, de alguma maneira, querer parar a sua marcha. Então tudo isso veio por quê? Porque
também eles estiveram com Jesus, como o senhor falou, também estavam capacitados pelo Espírito Santo de Deus, né? Então eles estavam ali realmente prontos para a guerra. Preparados. Estavam preparados. Não, e também não estavam desobedecendo o Estado, né? Isso está em foco aqui, o comentador ele diz assim, ó, a mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil, né, por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia por parte dos apóstolos, né? Mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência. A natureza, Tiago, e a essência aqui é justamente o quê? Anunciar o evangelho da salvação. Então a igreja estava mostrando a sua natureza e a essência daquilo que eles tinham crido, né? Aceito. Então, e que, por conta disso, não pode, de forma alguma, ser negociado. Princípios, valores que eles tinham, jamais iriam ser negociados. Eles estavam prontos e continuavam anunciando o evangelho da salvação. Pastor Marcílio, também para fortalecer a fala do senhor aí em questão que os apóstolos eles não desobedeciam às autoridades, a gente vai ver em Atos capítulo 16, versículo 25 em diante, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Eles tinham tudo para fugir, né? Aí nós observamos, né, nesse ato a conversão do carcereiro, né? Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Agora imagina, Paulo e Silas estavam encarcerados num cárcere inferior, né? As prisões foram abertas. Então estava escuro, ele pediu luz. Já tinha apanhado. Apanhado demais. Então o anjo vem, o cárcere treme ali, as prisões, as cadeias são libertas, né? E ele sai para fora e diz que nem o mal ele podia fazer a ele ali, porque todos estavam ali. Então a ação sobrenatural, o carcereiro teve a oportunidade de receber a salvação pela ação do Espírito Santo. Então os anjos do Senhor conduzindo o seu povo diante da perseguição, diante das prisões, ali continua mostrando, né, pela Bíblia Sagrada, que o anjo do Senhor acampa ao redor de quem teme ao Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Que lição tão boa, tão maravilhosa. Agora, nós vamos aqui para a conclusão, né, da nossa lição. Diz aqui: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. A perseguição é uma realidade, não é isso? Mas nós não temos que nos assustar. Temos que permanecer firme, porque maior que está em nós do que está lá no mundo. E com certeza, agindo assim, o Senhor é aquele que estará nos fortalecendo, nos dando livramento, e a marcha da igreja continua. Não é isso, pastor Marcílio? Justamente. O nosso foco sempre deve estar, como diz o comentador aqui, em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar, nos capacitar, nos proteger, nos tornar valentes, nos tornar corajosos, motivados, dedicados, focados no Evangelho. Que venham as perseguições, mas o povo de Deus, a igreja do Senhor, jamais pode parar. O leão, né? A perseguição, mais uma vez, não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja.
perseguiram demais, né? Os leões não pararam a igreja. Então, o inferno jamais pode nos parar. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pastor, obrigado. Estamos juntos, sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Muito obrigado por estar aqui com a gente até o final da nossa lição. E a próxima lição, Pastor Marcílio? Estaremos estudando a lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Esperamos você aqui conosco nesta próxima lição, a lição de número 8, que vai ser de bênção para a nossa vida. E como de costume, vamos encerrar com oração. Pai nosso, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido diante de muitas dificuldades. Aqui, Senhor, em Tua presença, somos gratos por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de aprender mais da Tua Palavra e através daquilo que aprendemos de Ti, muitas pessoas também, Senhor, venham receber a salvação, venham ser encorajados, mesmo diante de todas as dificuldades, a pregar a Tua Palavra, assim como os apóstolos também foram destemidos e corajosos. Em o nome de Jesus, continua conosco, recebe nossa gratidão, nosso louvor, em o nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo, permaneça em nossas vidas hoje e sempre. Amém.